Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui começando, mais uma leitura nossa. E agora no livro de 1 Reis, estamos avançando, já passamos aí por Salmos, Crônicas, Aí a gente ainda vai ver algumas coisas de Crônicas, algumas coisas de 2 Samuel, algumas coisas ainda de Salmos, Ainda não acabou todo o livro. Mas como a gente está lendo em forma cronológica, a gente precisa avançar para essa direção. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por derramar sobre nós o teu querer, a tua vontade, Senhor. Continue falando conosco, Senhor. Continue abrindo o nosso coração, que nós possamos compreender, Senhor, e revelar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? 1 Reis, capítulo 1. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e o levaram ao rei. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez o acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei, e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas e bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Betseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe o que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que o senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a de seu filho Salomão. Vá, pergunte ao rei: ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva prometendo, pode estar certa de que seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então, Betseba foi ao quarto do rei já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Betseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a tua serva pelo Senhor, o teu Deus, o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para saber da tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, e eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou.
Assim que informaram o rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: Ó rei, meu senhor, por acaso declarastes que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Hoje ele foi matar bois, novilhos, gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo, e ele celebrando. Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem aos sacerdotes Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem o teu servo Salomão. Seria isso algo que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem que sucederia ao rei, meu senhor, no trono? Então, o rei Davi ordenou: Chamem Betseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: Juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba prostrou-se com o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: Chama os sacerdotes Zadok e o profeta Natã e Benaia, o filho de Joiada. Quando eles chegarem à presença do rei, ele os instruiu: Levem os conselheiros do seu senhor com vocês. Ponham meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-o a Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Neste momento, toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois de acompanhem-no, e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu designarei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Assim se fará. Que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu senhor, rei Davi. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas, os peleitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: O que significa essa gritaria e esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias lhe disse: Entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. O rei enviou com ele o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia e o filho de Joiada, e os queretitas, os peleitas, e eles os fizeram montar a mula do rei. Depois os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Giom. De lá eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: Que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverenciamente em sua cama e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às portas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado à porta do altar. Ele disse:
Que o rei Salomão jure que não matará este teu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio do cabelo de sua cabeça. Mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles os fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. 2 Samuel, capítulo 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, ungido pelo Deus de Jacó, do cantor de cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, suas palavras esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol. Numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá todo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. 1 Reis, capítulo 2. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos e os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. O Senhor manterá a promessa que me fez, e dos seus descendentes cuidarem da sua conduta. E se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, e o que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramou sangue em tempo de paz. Agiu como se estivesse em guerra com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Beurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Maanaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Essa parte também você vai encontrar em 2 Samuel 5, versículo 4 e 5, em 1 Crônicas 29, do 26 ao 30, né, que é a parte desse final da vida de Davi. 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele, e o trono muito poderoso.
Também tá, essa é a continuação também de 2 Reis, né, o capítulo 2 ali, o versículo 12. Salomão assentou-se no trono de Davi, o seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Continuando em 1 Reis, capítulo 2. Adonias, o filho de Agite, foi até Betseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou: Você vem em paz? Ele respondeu: Sim, e acrescentou: Tenho algo para lhe dizer. Ela disse: Fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer-lhe um pedido e espero que não me seja negado. Ela disse: Fale. Então ele prosseguiu: Peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Está bem, respondeu Betseba. Falarei com o rei em seu favor. Quando Betseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para lhe fazer, disse ela. Não deixe de me atender. O rei respondeu: Faça o pedido, minha mãe. Não deixarei de atendê-lo. Então ela disse: Dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à sua mãe: Por que você pede somente sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, que o Deus me castigue com todo o rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai, Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: Vá para Anatote, para suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: O rei lhe ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: Faça o que ele diz, mate-o e o sepulte, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente de Joabe que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai, Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe, sobre dos seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre seus descendentes e sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: Construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir em nenhum outro lugar.
Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei: A ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aques, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aques em Gate, procurar os seus servos, e de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: Eu não fiz você jurar pelo Senhor, e não o adverti no dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: Esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que lhe dei? E acrescentou: No seu coração você sabe o quanto você prejudicou meu pai Davi. Agora o Senhor faz cair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este o atacou, Simei, e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. 1 Reis, capítulo 3. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à casa de Davi até terminar a construção do seu palácio, e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com seus decretos de seu pai Davi. Mas oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu fostes muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhes deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: Já que você pediu isso e não uma vida longa e nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei Também lhe darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou oferta de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. E aqui esse mesmo texto de capítulo 3 também está em 2 Crônicas, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 13. Salmos, capítulo 72. Um salmo de Salomão. Reveste da tua justiça, ó Rei, ó Deus,
e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e o liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor, que ele pendure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como a chuva sobre uma lavoura ceifada, como açougueiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Incline-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que o rei de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sabá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações, pois ele liberta os pobres e que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem o ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois os seus olhos, a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente, e todo dia se invoque bênção sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no mar dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome, e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem de bendito. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, e o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encha-se aqui as orações de Davi. Encerra-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. 1 Reis, capítulo 3, né? A continuação agora, a partir do versículo 16. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar, o meu filho estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiam diante do rei. O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo. Esta afirma: O meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Traga-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e a metade à outra. A mãe do filho, que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não o mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: Não matem a criança. Deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Agora a gente vai pular para 1 Reis, capítulo 5. Quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal a Davi. Salomão enviou esta mensagem a Irão:
Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai, Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz e em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai, Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano, e os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei os teus servos o salário determinado que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E Hirão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-te madeira de cedro e de pinho. Meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em jangadas até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei, e tu poderás levá-la, e em troca fornecerás alimento para a minha corte. Assim Hirão se tornou o fornecedor de madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Hirão 20.000 tonéis de trigo para suprir os mantimentos da sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Hirão. O Senhor deu a sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e da cidade de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que foi designado. O rei Salomão regimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano de 10.000 por mês. E eles se revezavam. Passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Esse texto também, de 1 Reis 5, está em 2 Crônicas, capítulo 2 também, ok? E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua a nossa leitura. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus.